Boa tarde a todos. Vamos começar o nosso ASLab de hoje com um tema que é particularmente interessante, que é o tema da arqueologia e da descoberta da cerâmica e da azulejaria na arqueologia. E temos aqui alguém que temos acompanhado o trabalho, conhecemos muito bem, o Nuno Neto, que é de uma empresa, a Neoépica, e que nos vai mostrar o trabalho e as descobertas que foram feitas num contexto arqueológico particularmente interessante em Lisboa, que é o Palácio Sommer, chamado Palácio Sommer, que no fundo eram dois palácios naquele espaço. Quero agradecer o convite, em primeiro lugar, e a oportunidade de apresentar aqui esta comunicação, que já tivemos também a oportunidade de apresentá-la noutros locais, mas acho que o sítio merece repetir alguma informação, outra é nova, outra é informação ainda mais recente, e o sítio realmente tem uma diacronia ocupacional que vai desde o Neolítico Antigo aos dias de hoje, por isso estamos a falar de mais de 6.000 anos de história, digamos ali, registado na cidade de Lisboa, num sítio muito específico, que é o que eu vou apresentar de seguida. Vamos apresentar uma comunicação sobre os antigos armazéns Sommer. Ficaram assim conhecidos porque foi, no fundo, a última função que este espaço teve, mas a história deste espaço é muito mais do que isso, é uma história muito longa e que acho que vos vai, de alguma forma, também cativar. A ideia também é falar sobre azulejo, embora a maioria da nossa comunicação vá incidir sobre os vestígios arqueológicos identificados, que também passaram, como é óbvio, pela recuperação de peças de azulejaria e algumas ainda in situ, como vamos ver. Esta comunicação foi preparada por mim e pelo meu colega Paulo Rebelo. A equipa tem muito mais pessoas, como o Ricardo Ávila, o Miguel, que eram outros responsáveis pela intervenção, mas hoje só aqui estou eu. Então, antes de mais, dar-vos a conhecer onde é que é o sítio. Este sítio localiza-se na Rua do Caixo Santarém, mais especificamente Alfama. Estamos aqui virados para a frente Ribeirinha, o local está aqui representado. A Casa dos Bicos estará alguns um pouco mais para aqui, por isso podem imaginar que estamos aqui naquela frente Ribeirinha, virada para o rio. Na parte de trás já temos aqui a Rua São João da Praça, logo aqui por trás estamos já a entrar na operação da Alfama. Este espaço, do ponto de vista de edificado, de edifício, conta aqui a história, recuando um bocadinho, tínhamos no século XVI o Palácio de Linhares, que dividia este mesmo edifício, era de dois proprietários, os duques os condes de Linhares e o outro os condes de Coquelim. Mais tarde, a família Coquelim vai adquirir o espaço e vai transformar isto no seu palácio, ficando apenas um único palácio e não dois, como foi até ao século XVII. Com o terremoto de 1755, o edifício cai em ruína, tem realmente danos muito elevados, o edifício é abandonado e o espaço fica abandonado durante bastante tempo, sendo depois mais tarde adquirido pela família Sommer, onde instala uns armazéns de ferro, ou seja, deixa de ter uma função palaciana, né? Deixa de ser um espaço nobre e passa a ser um espaço já de armazém, uma zona com menos, digamos, dignidade do que aquilo que tinha tido até ao grande sismo de 1755. Mais tarde ainda, também pertencente à família Sommer, é instalado lá a sede da fábrica da cimenteira de Leiria, onde funciona desde 1919 até 1975, e também a fábrica portuguesa de encerados. Hoje em dia, o espaço é um hotel de 5 estrelas. Mas a história deste espaço não começa nos palácios de Coquelim nem de Linhares, não começa no século XVI, começa muito mais atrás, que é o que eu quero vos contar. A nossa intervenção inicia-se em 2014, no entanto este espaço já tinha sido alvo de sondagens de diagnóstico ainda no século XX e mais profusamente nos anos de 2004 a 2005, onde foi feita uma intervenção já com alguma dimensão, feita pelas nossas colegas Ana Gomes e Alexandra Gaspar, na altura também pelo IPAR, foi uma intervenção feita por esse organismo. E logo nessa altura foi posta a descoberta de vestígios de grande importância, nomeadamente a muralha romana imperial, alta imperial, e a muralha romana tardia. Foram identificados algures, na altura, neste espaço onde está agora o professor.
Foi também identificado uma parede do que seria uma habitação romana e um estuque com estucada e um mosaico romano que na altura foi apenas identificado numa pequena sondagem de cerca de 1 metro por 1 metro e não foi intervencionado, até porque o espaço não tinha condições para se poder trabalhar. E a intervenção foi abandonada nessa altura. Também aqui em cima foi identificado um contexto também intramuros, digamos assim, de cronologia romana, já estamos dentro da cidade romana, e também foi identificado aqui uma área bastante significativa. O espaço depois fica completamente abandonado, fica literalmente ao abandono durante muitos anos, até que um promotor hoteleiro compra o edifício e contrata a nossa equipa, a nossa empresa, para, por um lado, dar continuidade ao trabalho, por outro lado, permitir fazer os trabalhos necessários que viabilizassem a introdução de um hotel de 5 estrelas neste espaço. A nossa intervenção inicia-se em 2014, ela vai se prolongar até 2016. Fizemos uma intervenção muito grande, escavamos mais de 3.000 metros cúbicos de terra de forma manual, praticamente. Se vocês pensarem que um contentor de vazador daqueles de um caminhão leva 6, 7 metros cúbicos, podem imaginar o número de caminhões que saíram daqui, muitos mesmo. Foi feita uma escavação arqueológica em área muito grande, fizemos trabalhos também da índole da arqueologia e da arquitetura, houve trabalhos de conservação e restauro, houve trabalhos de acompanhamento arqueológico, uma equipa enorme que chegou a ter de mais de 16 pessoas, volta de 16 pessoas, foram retiradas 800 caixas de material arqueológico e temos contextos que vão desde o Neolítico Antigo até ao período contemporâneo. Temos aqui mais de 6.000 anos, não interruptos, porque de forma contínua é a partir da Idade do Ferro, ou seja, teríamos aqui 3.000 anos de história contínua, mas ainda conseguimos recuar um bocadinho ao Neolítico Antigo com um contexto que mais à frente irei apresentar. Como nos disse, os trabalhos duraram mais de 2 anos, porque iniciaram-se em abril de 2014 e prolongaram-se pelo ano 2016 adentro. O espaço é muito grande, como vocês viram há pouco, tem realmente uma história imensa, mas também tem contextos da época contemporânea que gostava só de vos dar aqui um bocadinho a conhecer. O edifício foi muito alterado na sua adaptação a armazéns e onde nós conseguimos encontrar várias intervenções já de fruto contemporâneo, nomeadamente até a aplicação de algum azulejo nas paredes já do século XX, inclusive o Volumeco, também tínhamos algumas produções, mas azulejos simples, unicamente de uma única cor, padrões muito correntes neste período, mas a riqueza, digamos, do ponto de vista patrimonial não estava no período contemporâneo, estava sim noutros períodos. Aqui apenas uma curiosidade: nós identificamos num grande cofre que lá existia ainda, que pertencia aos armazéns de Sommer, encontramos uma caderneta de banco, datada de 1938, do Banco Lisboa e Açores, que é um dos primeiros bancos, hoje em dia já não existe, mas é um dos primeiros bancos que começou a laborar, digamos, no nosso território, e acaba por ser uma piada, não é? Porque ainda se preservou dentro do cofre, já não havia dinheiro, não havia nada, mas havia a caderneta, e que tinha lá algumas somas de dinheiro que era comercializado nestes armazéns. Do período moderno, e aqui depois também iremos falar da azulejaria recuperada, que se encaixa essencialmente dentro desta cronologia, recuperamos imenso material e inclusive também muitas estruturas que vamos encontrar. Nesta imagem vocês veem paletes, e são mesmo paletes, com material pétreo, elementos arquitetónicos, decorados, imensas coisas que pertenciam a edifícios que ruíram com o grande sismo e que foram literalmente contidos, todos esses destroços, no interior de um espaço deste recinto que nós intervencionamos. Ou seja, nós identificamos uma área, que era uma área estranha, bastante grande ainda, com mais de 100 metros quadrados, que conseguimos circular ao nível de um primeiro piso, mas ao nível do piso 0 nós só víamos paredes, rodeávamos as paredes e não sabíamos o que é que estava no meio daquilo. Intervencionamos, fizemos uma sondagem pela parte superior, já ao nível do primeiro piso, e então percebemos que aquilo era um antigo espaço
e vocês vão ver a imagem à frente, do palácio, era um átrio de distribuição, era um pátio interno do palácio do século XVI, XVII, mais do século XVII, já da adaptação do palácio, quando o Coquelin compra, digamos, todo o espaço, e que foi utilizado para conter os aterros do terremoto. Ou seja, hoje em dia nós temos facilidade em, com máquinas e com outro tipo de equipamento, remover destroços, mas naquela altura era uma tarefa mais complicada, e eles sacrificam um espaço ainda bastante grande, que estava contido, e usam esse espaço para meter todos os aterros do terremoto. O que realmente deu-nos um manancial de material, elementos de cantaria, algo que era completamente fabuloso. Para além desse espaço que eu vos falei, nós identificámos no âmbito dos trabalhos de arqueologia e de arquitetura, que consiste na picagem de revestimentos e no registro de todas essas diversas camadas que vão revestindo uma determinada parede, conseguimos identificar ainda paredes deste edifício que subsistiram ao terremoto e que foram incorporadas, digamos, nos armazéns e na adaptação posterior ao sismo. Uma dessas paredes é esta que está na imagem, tinha ainda uma porta chanfrada, é uma porta do edifício do século XVI, ela estava praticamente intacta, a própria parede estava em bom estado, e isto levou também a algumas alterações aos projetos iniciais, uma vez que o projeto implicaria o desmonte desta parede, a demolição da parede. Com o aparecimento deste vestígio, o projeto foi alterado e a parede manteve-se, e hoje em dia esta porta é visível no novo hotel. Para além desta porta, numa outra parede, identificámos um arco ogival, ao nível do piso 0, aquela porta estava ao nível do piso 1, este arco ogival está ao nível do piso 0, e conseguimos perceber que o palácio distribuía-se por uma área bastante vasta. O piso 1 era o piso nobre e os pisos superiores eram onde vivia, digamos, o dono, digamos, o conde Coquelin vivia nesses pisos e alugava o piso térreo para lojas, ou seja, havia efetivamente no piso térreo o aluguer de espaços para lojas, e este arco fazia parte de uma dessas lojas. Era um espaço aberto, um espaço amplo, com vários arcos ogivais. Nós encontramos ainda as bases de arranque desses arcos, mas este é o único que nós encontramos intacto. Também o projeto foi alterado de forma a mantê-lo também no hotel. Este é o tal espaço ao nível do piso 0, e o que vocês veem aqui, estes maciços, e aqui também, são os arranques dos outros arcos ogivais que compunham este grande espaço de loja ou de lojas que existia ao nível do piso 0. E aqui estamos dentro do piso 0, ou seja, estamos em época moderna, estamos no contexto imediatamente antes ao grande sismo. O que nós estamos a ver já é o resultado do sismo de 1755, estamos dentro de uma loja em 1755, digamos assim, e o que vocês veem é restos de carvão, de cinza, fruto do grande incêndio que ocorreu aqui após o sismo. Isto era o pavimento já estávamos numa altura de alguma degradação do próprio edifício, do próprio palácio, onde o pavimento original era lajeado de pedra, mas como o edifício já está efetivamente com alguma falta de manutenção nessa mesma altura, já encontramos a incorporação de outros pavimentos que resultaram da recuperação, digamos assim, do pavimento original, como pavimentos em tijoleira, até terra batida mesmo, ou seja, já estamos aqui num espaço que já teria também algum abandono nessa altura. E aqui, esta imagem de baixo é muito interessante, porque isto é aquilo que nós consideramos um tesouro. Isto era uma caixa de metal em ferro, que tinha o dinheiro da venda do comerciante, que vendia naquele fatídico dia. E o que acontece é que o calor do grande incêndio derreteu por completo a caixa e fundiu tudo isto, todo o dinheiro e tudo o que lá estava dentro, nesta peça que aqui está. É muito interessante, está em exposição no hotel, pode ser visitada e é realmente muito interessante. Aqui mais umas imagens desses pavimentos completamente abatidos, e o que vocês veem em termos de fissuramento da pedra tem a ver com o calor intenso que existiu após o grande sismo.
e está bem vincado aqui. Aqui a reutilização de algumas mós também como pavimento. Estamos a falar de elementos do século XVII. Okay? E também do século XVII, do palácio, um pavimento. Toda esta parede que vocês aqui veem é original do palácio. Este pavimento é original do palácio e isto era uma das entradas, não a entrada nobre do edifício, mas a entrada de serviço, por onde entravam os carros, inclusive, entravam por esta rua. Nós vimos aqui da Rua São João da Praça, aqui em cima é a Rua São João da Praça, e estamos a descer, e ao curvarmos vamos encontrar o portal de entrada do palácio. E daqui entrávamos para um pátio interno, onde se podia colocar, digamos então, a carroça e os animais podiam descansar, beber água, e de onde se depois distribuía para o resto do palácio. Mais uma imagem desta via, estava em excelente estado de conservação. Aqui uma imagem de fotogrametria da via, é uma rampa, e abre para o portal que dava acesso ao palácio. Este portal foi remontado, encontra-se também visitável no edifício, e o pavimento é que não, ficou no nosso registro arqueológico. E aqui uma imagem da intervenção daquele grande pátio interno que estava completamente aterrado com destroços do terremoto, onde recuperamos todas aquelas cantarias e, como podem ver, temos imenso entulho, mesmo dos próprios edifícios, misturados com sedimento, e veem aqui já o início daquilo que seria o pavimento, e vocês já vão ver à frente o pavimento desse pátio, completamente cheio de cinza, mostrando o grande incêndio que assolou este palácio. Este palácio foi completamente devastado, não só pelo sismo, mas como pelo o incêndio que deflagrou de seguida. Aqui tem então a imagem do pátio, que estava completamente aterrado, tinha mais de 3 metros de sedimento, onde conseguem ver então ainda uma pia para conter água, certamente para alimentar, ou para os animais bebessem água, porque tem aqui inclusive depois umas argolas de amarração. E temos depois uma escadaria, já com algum aparato, que permitia aceder ao piso nobre do palácio, e aqui nós conseguimos perceber que existiam aqui nestes locais umas bases de coluna de um alpendre em madeira. Tudo isto teria aqui um alpendre, e havia um silhar de azulejo, séculos XVII, finais do XVII, que estaria aqui ainda in situ, mas nós encontramos o que falta aqui, encontramos desplaçado literalmente no chão os restos das madeiras carbonizadas da cobertura deste alpendre, ou seja, de repente parecia que tinha parado ali um pouco o tempo e tínhamos recuado ao fatídico dia de 1755, 1 de novembro, e que realmente tínhamos aqui ainda todos esses vestígios do que ali foi e agora o que já não existia. Aqui mais uma imagem do mesmo espaço, uma imagem fotogramétrica do pátio, com a escadaria aqui em corte. Este arco abriria para um outro espaço que neste momento já não existia, e aqui o selhar de azulejo em padrão, com motivos fitomórficos. Temos aqui 2 anéis em ouro interessantes que apanhámos exatamente neste espaço, quando estávamos a escavar o espaço, nos interstícios das pedras, digamos assim, alguém que o deixou cair, provavelmente. Este tem as insígnias dos jesuítas, são em ouro, são peças também muito interessantes, que entretanto foram restauradas e que estão em exposição, e que esta inclusive tem uma pedra no seu topo. Aqui, esta imagem mostra um outro acesso, ou seja, há pouco vimos um dos acessos ao piso superior do edifício, do Palaciano. Aqui, o que vem para cima já é contemporâneo, onde está o cursor será tudo já contemporâneo. O que estão aqui a ver ainda é o acesso original do palácio que abria para esta escadaria. Ou seja, esta escadaria dava acesso ao piso nobre, também com azulejo a revesti-la, e claramente os vestígios de cinza nos degraus, e os degraus estão completamente estilhaçados. Mais uma vez, houve temperaturas altíssimas aqui, mais um indício do grande incêndio que aqui deflagrou.
Esta imagem procura mostrar os acessos, ou seja, para ter uma ideia, estamos no Palácio, século XVII, e nós tínhamos este acesso, que é um acesso, é a tal rampa, permitia aceder ao espaço interno. Deste espaço interno nós conseguimos subir ao piso 1, piso nobre, por esta escada, que é esta escada última que vimos, e aquela escada com mais algum aparato, que é onde está agora esta sede. Estes foram os dois locais onde nós conseguimos identificar acessos ao piso nobre do palácio. Certamente haveria outros, mas estes são os que ficaram no registro arqueológico. E alguns azulejos, ou seja, efetivamente, para além daqueles dois azulejos, daqueles dois telhares, dois ou mais, de azulejos que ainda estavam in situ, nós conseguimos recuperar, sobretudo naquela escavação daquele pátio interno do palácio, imenso azulejo. O mais antigo é esta luzeta, oficinas de Valência, provavelmente cronologia aqui do século XV, XVI, é a única peça que conseguimos identificar nesta cronologia. Temos depois realmente um conjunto mais vasto de azulejos espanhol-árabes, com técnica de corda seca e de aresta, já também do século XV, XVI, mas realmente em maior quantidade do que realmente este luzeta é caso único. Todos eles estavam em posição secundária, ou seja, não estavam na sua posição original, estavam nos aterros que nós recuperamos no âmbito da escavação. E alguns azulejos já de faiança, já mais recentes, do século XVII, figurativos, provavelmente até poderiam ser do próprio edifício, do próprio palácio. Temos muitos azulejos, nós contabilizamos, para terem uma noção, em fragmentos de azulejos, temos mais de 1 tonelada. Temos 1.200 quilos de azulejos, de fragmentos de azulejo, muitos deles também contemporâneos, porque também se recuperaram os azulejos de Viva Lamego e aqueles que estavam incorporados no edifício, mas a maioria são da época moderna. Por isso, efetivamente, há muitos azulejos. Nós é que não, infelizmente, não tivemos ainda a oportunidade de nos debruçar sobre o estudo do azulejo, mas também fica aqui um desafio para irmos agarrando um bocadinho nisto. Muito azulejo figurativo, alguns também estão em exposição no espaço do hotel, podem ser visitados. Este aqui é mais um destaque daquele azulejo, daquele padrão que estava, este padrão vegetalista, que estava ainda in situ. Ele depois foi retirado, não ficou lá, infelizmente este espaço não pode ser conservado no espaço do hotel, mas ele foi todo retirado e encontra-se em exposição no hotel. Nós voltamos a remontá-lo, digamos assim. Depois, na nossa viagem do tempo, nós estamos a viajar um pouco no tempo, num único sítio da cidade, mas já começamos no período contemporâneo, passamos pela época moderna e agora vamos entrar no período medieval cristão. Temos alguns vestígios, não muitos, de estruturas deste período, nomeadamente este que nós vemos aqui, é uma fossa escavada já nas argilas do Miocénico, já estamos aqui a falar em níveis geológicos, posições naturais, e essa fossa permitiu a recolha de um conjunto muito grande de cerâmicas de séculos XIV, XV, muita cerâmica, muita dela num excelente estado de conservação, peças inteiras, e aqui já é um plano final, digamos, da fossa que escavámos, e este muro aqui é romano. Por isso, vocês veem que no século XIV alguém constrói uma fossa que vai cortar um muro romano. Neste caso é um muro imperial, século II, III, depois de Cristo. Ainda de época medieval, mas islâmico, ou seja, nós estamos a começar, toda a nossa conversa está a ser do mais recente para o mais antigo, e aqui estamos num período já de ocupação islâmica, estamos no século XII, neste espaço, e nós temos algumas estruturas. Temos alguma dificuldade na altura em interpretá-las, mas podiam estar a corresponder a alguma atividade de cariz mais artesanal, que podia ter elaborado uma oficina, podia ter elaborado neste espaço. Temos aqui um tanque que terá servido para alguma atividade que nós não conseguimos aferir. Temos um poço também, e inclusive depois tínhamos alguns compartimentos como este, e alguns caneiros de circulação de água também. Ou seja, tínhamos aqui realmente uma ocupação, provavelmente de cariz artesanal, de produção de algo. E mais um tesouro. Este é muito interessante, estava dentro de uma fossa, também, estamos em contextos islâmicos,
E todo este material, em bronze, estava guardado naquele espaço. Parece-nos que foi guardado de propósito, claramente, para o esconder, e quem o guardou tinha intenção de voltar para o recuperar, porque estamos a falar de um espólio valioso, na altura, um almofariz, uma lucerna, temos aqui aquilo que é uma pata de uma espécie de uma braseira, temos realmente aqui um conjunto muito rico, único, literalmente, em termos de contexto, e que infelizmente para esta pessoa não conseguiu recuperar, mas felizmente para nós recuperamos alguns séculos depois, e neste momento vocês estão a ver a peça como foi recuperada. Eu não tenho aqui nenhuma imagem das peças atuais, mas elas foram completamente tratadas, limpas, e não tenho, mas convido-vos a ir ao espaço. Elas estão em exposição no hotel. Aqui temos uma imagem de um desenho, é um desenho gráfico, que é para vocês também terem uma noção do nosso tipo de registro. Há pouco vos mostrei imagens fotogramétricas, agora estou-vos a mostrar um desenho mais tradicional em papel. Este não é papel Numec, que já foi tratado, vetorizado em AutoCAD, mas é um registro típico também de uma boca de uma cisterna, que é isto que aqui está, de período islâmico. Essa cisterna está aqui representada. Ela só tinha a boca e depois tudo o resto era construído em terra, e nós, no âmbito do nosso trabalho, foi a opção de desmontar esta parte superior para chegarmos a algo mais antigo que estava em baixo, que é uma cisterna romana. Esse momento, esse vestígio dessa cisterna romana e toda esta área que nós estamos a ver está visitável também no espaço do hotel. O hotel acabou por incorporar todos estes elementos e criou um espaço museológico que é visitável, tem visitas guiadas inclusive, e onde se pode ver este espaço. Eu mais à frente mostro-vos uma fotografia, e onde conseguem ver, digamos, já não a boca da cisterna islâmica, porque só existia a boca, mas depois por baixo temos o poço romano. Aqui estamos a saltar um bocadinho, a saltar entre aspas, estamos a continuar na nossa viagem do tempo, e temos no período tardo-romano. Esta imagem que nós vemos aqui é uma imagem aérea daquilo que era a muralha romana que cercava a cidade de Olícipo. E aqui é muito feliz esta imagem. Isto foi escavado inicialmente pelas nossas colegas, pela Ana Gomes e pela Alexandra Gaspar, que na altura não tiveram a possibilidade de escavar tudo, e nós na nossa intervenção conseguimos escavar a área toda, e até com outras condições, de luz, nomeadamente, e outros meios, e permitiu termos o deslumbre do que aqui está. E o que vocês veem aqui é, aqui onde está o cursor neste momento, é o troço da muralha alto imperial construída na primeira metade do século I depois de Cristo, que rodeava a cidade. Era uma muralha não muito imponente, digamos, era quase mais um muro que cercava a cidade. Não era propriamente algo intransponível, não teria como principal função também conter, digamos, invasores, porque ela não tinha essa robustez, mas era uma muralha que cercava a cidade, e é o único sítio onde ela é conhecida, que depois, mais tarde, já no século IV, finais do século IV, inícios do século V, já com um contexto completamente diferente, digamos, de invasões, de necessidade iminente de poder guardar, digamos, a cidade, é construída esta muralha, que é a muralha tardo-romana, que aqui vê-se que adoça a muralha imperial e acaba por incorporá-la também. A muralha é tudo isto, no fundo, incorporando a muralha alto-imperial, é tudo isto, tem 5,5 metros de largura. Nós vamos encontrá-la ainda preservada neste edifício com 8 metros de altura, o que é fabuloso, e ela teria certamente bem mais do que isso, 10, 12 metros, não sabemos. Era realmente algo intransponível. Se vocês imaginarem que para aqui, onde está esta fachada do edifício, é o rio, era praia, quem vinha do rio e quem vinha da praia tinha uma barreira com 10 ou 12 metros, algo quase que intransponível, para poder aceder à cidade. A construção desta muralha é muito interessante, porque ela vai, e nós brincamos até com isto, ela se calhar é das primeiras ações de despejo que acontece na cidade,
porque todas as casas que estavam nesta frente ribeirinha são literalmente destruídas para se construir a muralha. E, inclusive, alguns desses elementos da destruição dessas casas estão incorporados na própria muralha. E, inclusive, há paredes das casas que estão dentro da muralha. Nem sequer se deram ao trabalho de desmontar a parede, simplesmente envolveram-na com a muralha. Aqui vêem mais algumas imagens da muralha, ainda em período de escavação, não é? Isto nós estávamos ainda a escavar, este é o troço da muralha tardia. Vê-se aqui a muralha, nesta base. Esta parede que aqui está, não é a muralha, mas ela está por trás, ou seja, ao nível do piso 1, tudo isto é muralha, desde aqui de baixo até aqui acima, só que porque é que isto neste momento não é muralha o que vocês veem na imagem? Porque em determinada altura, já no funcionamento dos armazéns de ferro, alguém percebe que há aqui, efetivamente, uma espessura muito grande de parede e desmontando-a podem ganhar mais espaço, digamos assim. Então o que eles fazem é desmontam a muralha, mais de 2 metros de muralha, fazem uma nova parede, inclusive reutilizando alguns materiais, e esta parede que vocês veem é já dos armazéns, mas se desmontarmos a parede, se tirarmos aqui 30 centímetros de parede por trás, temos o miolo da muralha, que é o que nós vamos ver aqui nesta imagem. Esta imagem, o que vocês veem, até aqui acima é muralha. Tudo isto, desde aqui de baixo até aqui acima, são 8 metros de muralha. É uma muralha escalonada que tem 5,5 metros. Ela é escalonada, ou seja, começa em 5,5 metros e vai reduzindo a sua espessura até ficar apenas aqui com 2 metros e pouco, aqui em cima. Mas já estamos a uma altura de 7, 8 metros, relativamente à cota de circulação da praia. Esta é uma vista aqui, já do interior, intramuros, ou seja, estamos dentro da cidade romana, e o que nós estamos a ver é os degraus desta grande muralha, esta sim, defensiva. Aqui mais algumas imagens, já não da muralha, mas de outros contextos também romanos, que estavam a ser intervencionados. Já mais uma imagem para vocês terem uma noção de como se desenvolveu os trabalhos. Estávamos já num contexto também de apoio de obra, com equipamento que nos permitia ir tirando as terras com mais facilidade. Tínhamos as terras numa caçamba, depois era levada por uma grua e despejada diretamente. Este espaço é o espaço que eu há pouco falava, que está musealizado, e o que é que nós conseguimos ver aqui deslumbrar? Um chafariz, um fontanário, mais um fontanário, que era alimentado por águas de nascente aqui da Alfama. A Alfama tem muita água, inclusive águas até com cariz termal, e essas águas alimentavam, uma dessas nascentes alimentava este fontanário, que era um fontanário mais para animais beberem água do que provavelmente para pessoas recolherem essa água, porque logo lá temos um poço, esse sim, já para abastecimento provavelmente humano. Isto era uma casa que aqui existia, e vocês veem as paredes da casa, com o pavimento da casa, tem um arruamento aqui. Este arruamento vai ter depois a própria muralha, aqui conseguem ver, o arruamento que depois vai desembocar na muralha, inclusive tinha um buraco que permitia que as águas que saíam, digamos, as águas que saíam do fontanário, aqui fossem depois escoadas, digamos, para a praia que estava do outro lado da muralha. Tudo isto se foi uma grande reorganização. O que vocês estão aqui a ver já é fruto da reorganização da construção da muralha. Como a muralha acabou por destruir uma série de casas, levou à reorganização do espaço, e no séculos IV, V, tudo isto passou a ter uma reorganização diferente daquilo que teria no século II, III. Aqui mais uma imagem do fontanário, e aqui o canal de abastecimento do fontanário, esse aqui, que transportava a água até ao interior do fontanário. Também nessa intervenção das nossas colegas em 2004 e 2005, elas tiveram o primeiro deslumbre daquilo que seria também uma descoberta extraordinária, que é uma casa, digamos assim, um compartimento de uma casa, de uma domus romana, que tem um grau de preservação quase ao nível de Pompeia. Ela tem mais de 3 metros de altura, com estuques decorados, e tinha, logo na altura deu para perceber, esta foi a sondagem que elas fizeram, isto aqui não está à escala, mas isto tem para aí 80 centímetros, já se deslumbrava em bom estado um mosaico, constituído por celas, romano, mas depois não foi intervencionado. Isso foi intervencionado mais tarde, já por nós, uns anos depois,
Esta é uma imagem dessa intervenção. O que vocês veem são fragmentos de estuque que desplaçaram das paredes, que eram todas estucadas. Elas acabaram por cair esse estuque e nós recuperámos. Há uma parte que ainda está em sítio e nós conseguimos preservá-lo. Este era o que estava já destruído. E aqui vê aquilo que eu vos dizia. Vê o compartimento da casa, não é uma casa inteira, é apenas um compartimento. Tem aqui um banco de namoradeira, que é este que está aqui, virado para o rio. Aqui atrás era o rio, hoje em dia não é, mas imaginem o rio aqui. Imaginem que este morador tinha efetivamente aqui um dos seus compartimentos, todo estocado. Originalmente, tudo isto era um único compartimento, ele depois divide-o, cria esta parede aqui, que já não existia. Conseguem ver aqui ainda a parede estocada. São duas paredes que ainda estão estocadas, um bocadinho desta e depois esta por completo. E veem aqui, inclusive, neste canto aqui, há uma porta para outro compartimento. Só que já está no edifício vizinho. E infelizmente já não está, porque o edifício vizinho tem uma cave e já o destruiu. Aqui um pormenor de uma dessas paredes estocadas. Nós temos pelo menos 2 momentos aqui de estuques. São estuques com bandas, há uns que têm alguns motivos também pintados, fitomórficos, não se vê bem na imagem, mas há aqui dois momentos de estuque. Aqui a escavação do mosaico. O mosaico é fabuloso, só existem 2 na cidade de Lisboa, este é um deles. Os 2 estão visitáveis, não é? Um fica na Rua dos Correiros, ali naquele núcleo do BCP, e este aqui está no hotel. Os 2 são visitáveis. Este é o único que apresenta mosaicos polícromos, o outro é apenas em celas brancas e negras. Imagens da sua escavação. E aqui um dos motivos centrais, que tem a Vênus a descalçar a sandália, envolta numa grande concha de vieira. É um motivo muito comum na mitologia clássica, e que aqui está representado com grande relevo, digamos assim, neste mosaico. Aqui é uma reconstrução feita pelo nosso colega, pelo Vasco Vieira, em que ele fez o desenho de tudo, e aqui vocês podem ver, digamos, a representação do painel de mosaico, que é fabuloso. No fundo é quase uma tapeçaria que está no chão, cujo motivo central é a Vênus. A Vênus era muito recorrente na mitologia, aparece em muitos outros locais. Temos aqui apenas um título de exemplo. Nós conseguimos classificar também este mosaico e esta habitação do século II, III, depois de Cristo. E aqui, na continuidade da nossa viagem do tempo, num outro setor onde atualmente são as cozinhas do hotel, identificamos mais vestígios da época romana. Aqui uma imagem um pouco caótica daquilo que era a escavação. Aqui já mais limpo, depois de termos tirado todo aquele sedimento. Temos estruturas romanas, neste caso estamos a falar do período republicano. Já recuamos um bocadinho mais, já não estamos na época imperial, estamos no período republicano, e temos aqui um conjunto de estruturas habitacionais, claramente, que foram destruídas, muitas delas até também no âmbito da própria construção da muralha, que a muralha está aqui, e a vala da muralha é esta que está aqui. Este buraco é a vala de fundação da muralha, foi aberta no fundo para criar a fundação da muralha, e tudo o que estava no caminho da muralha foi literalmente destruído pelos próprios romanos no século IV. Mais algumas imagens dessa ocupação romana. Outras imagens de compartimentos, alguns ainda também com restos de estuque, mas mais destruídos, não tinham a monumentalidade daquele que há pouco vos mostrei. E aqui já estamos na Idade do Ferro, já estamos no século VII antes de Cristo. O que nós vemos é um conjunto de estruturas, também, provavelmente até pertencentes a armazéns ou outro tipo de função. Não nos pareceu habitacional, não tínhamos elementos que nos pudessem revelar que estávamos perante estruturas habitacionais, pareciam mais zonas de armazém para guardar alguma coisa. E temos 2 momentos aqui dentro da Idade do Ferro, que fomos, à medida que fomos escavando, fomos desmontando-os e fomos percebendo que havia aqui
dois momentos. Esta é um dos momentos em que temos essa compartimentação que eu vos falei há pouco. Aqui é uma imagem fotogramétrica, que vocês veem aqui a muralha tardia e que cortou contextos da Idade do Ferro, ou seja, estamos a falar do século IV depois de Cristo, a muralha, e aqui estamos no século VII antes de Cristo. Aqui já fomos no processo de desmonte, a nossa escavação é sempre um desmonte, nós vamos desmontando realidades, já começamos a ter outras realidades, já estamos bastante fundos, inclusive, já estamos mais de 2 metros abaixo do nível médio das águas do rio atuais, e encontramos, isto era rio, literalmente, são areias, tem água, na altura era água, claramente, agora não é porque a própria estrutura de betão conteve as águas. Temos uma rampa que cedia ao rio e temos uma grande muralha que até hoje não sabemos muito bem se nós estaríamos aqui já perante um primeiro troço, eventualmente, de alguma linha defensiva que cercasse a cidade nessa altura da Idade do Ferro, ou um paredão, ou algo que fizesse a contenção entre a linha de rio e a zona de interface entre o rio e a parte urbana, digamos, da cidade. É um vestígio único, muito interessante, uma grande riqueza, sem dúvida nenhuma, e que nos trouxe aqui um outro olhar, um bocadinho sobre a ocupação mais antiga, digamos, aqui da cidade. Já estamos aqui a recuar do presente para trás, já estamos praticamente em 3.000 anos, já fizemos aqui uma viagem quase 3.000 anos. E aqui temos uma outra surpresa, estamos num muro de uma parede romana republicana e havia esta pedra que sempre se destacou. Quando desmontamos o muro com todo o cuidado, porque nós sabemos que podemos encontrar alguma coisa nestes muros, reaproveitamento de outros materiais, nós encontramos esta estela, é uma estela, mas quando na altura era-nos uma pedra com uma inscrição que nós não conseguimos ler e que na altura levantámos várias hipóteses e depois viemos a perceber, também com a ajuda de alguém que sabia, que isto é fenício. É uma escrita fenícia, um fenício arcaico, um fenício antigo, e que é simplesmente uma das manifestações de escrita mais antigas da Europa Ocidental, a mais antiga da Península Ibérica e uma das mais antigas da Europa Ocidental, em fenício. E o que isto diz mesmo Estela de Abdar, filho de Ibadar. Os dois nomes, quem fez este estudo epigráfico foi o José Rangel Zamora, um grande especialista nesta matéria. Ele na altura estava a trabalhar no Instituto de Línguas Antigas de Roma, mas ele pertence à Universidade de Madrid, e participou neste estudo connosco, e ele estava completamente assombrado com o que tínhamos aqui descoberto. E os dois nomes que vocês aqui veem são nomes autóctones, não são nomes fenícios, são nomes autóctones, o que nos mostra que isto é uma lápide funerária, mostra-nos que há dois autóctones que estão a escrever em fenício, um fenício arcaico, com alguns erros, digamos assim, e provavelmente estão a enterrar também o seu ente querido com algum ritual, se calhar até fenício também. Ou seja, há aqui um aculturamento, claro, há aqui um aculturamento de pessoas autóctones que recebem não só estas trocas comerciais que os fenícios tinham connosco, e há várias feitorias conhecidas, há Bulo e outras, na Figueira da Foz, há outros locais com ocupação, mas sobretudo são feitorias de trocas comerciais, e nós aqui temos uma manifestação de escrita fenícia, provavelmente num ritual também fenício, o que mostra aculturamento, claramente, mostra que houve aqui, mais do que trocas comerciais, houve aculturamento. Todos sabemos que isso deve ter acontecido claramente, mas aqui está uma prova disso, uma peça fabulosa. Mas a nossa surpresa não tinha terminado, ou seja, quando nós achávamos que já tínhamos descoberto muita coisa, nós acabamos por descobrir o primeiro enterramento do Neolítico Antigo identificado em Lisboa, um dos mais antigos identificados em Lisboa. Este enterramento é um enterramento em fossa, que estava em decúbito lateral, e que nós conseguimos datar depois, através de radiocarbono, fizemos a datação dele, e conseguimos perceber que estamos realmente num Neolítico Antigo, estamos
sexto milénio, estamos realmente num período já muito antigo, e para além do enterramento nós tínhamos, tínhamos alguns objetos, tínhamos inclusive artefactos líticos associados, tínhamos também uma peça, esta peça, que é um vaso típico deste período, que estava já fragmentado, porque o enterramento estava perturbado, ou seja, o enterramento foi identificado num sítio que tinha um contexto da Idade do Ferro, e também tinha o alicerce do edifício do palácio. O alicerce, a fundação do palácio foi de tal maneira funda que entrou neste contexto e acabou por cortar toda a zona da cabeça, do crânio, ou seja, nós não tínhamos crânio e faltavam bastantes ossos, mas tínhamos o suficiente para conseguir perceber, vou recuar, para perceber que estávamos perante um indivíduo adulto com mais de 17 anos, não conseguimos precisar a idade, como é óbvio, mas também não conseguimos perceber se era do sexo masculino ou feminino, porque faltavam-nos peças ósseas que assim o permitissem. Mas não deixa de ser, a cabeça desenvolver-se-ia aqui, nesta zona, que é a zona onde está o corte da fundação, digamos, do palácio. Esta peça, aqui uma fotografia da peça depois de remontada, também está em exposição no edifício. E aqui a questão da exposição, já aqui um bocadinho para terminar, ou seja, todo este espaço foi intervencionado na íntegra, ou seja, nós cavámos toda a área do edifício de forma arqueológica, por isso tivemos lá mais de um ano em qualquer coisa a escavar, e foi possível manter alguns destes vestígios. Já havia logo à partida, como já sabia que existiam algumas realidades, já estava previsto criar um núcleo expositivo. Não se pensava que depois fosse tão grande, e eles acabaram por incorporar no hotel duas áreas expositivas, uma que tem a Casa Romana, que tem aquele compartimento da Casa Romana, um núcleozinho com peças que são conhecidas, que visitáveis, é esta zona aqui está a Casa Romana, aqui está um grande conjunto de cachimbos de Calvino, que foram recuperados também na altura pelas nossas colegas na intervenção, porque nós depois aqui juntamos, a equipa juntou-se e trabalhámos depois em equipa na exposição, de forma a que a equipa que intervencionou em 2004 e 2005 e a nossa equipa conseguimos, em conjunto, criar este núcleo expositivo com coleção de peças. Por isso há dois núcleos, um da casa e outro depois que permite aceder por um passadiço, que é este aqui estão, e conseguem ver a muralha, a parte interior da muralha, este é o poço romano que aqui está, e vê aqui o fontanário, a rua, tem aqui depois uma tabela evolutiva do espaço, tem vitrines com materiais, inclusive também tem exposição a estela que foi identificada. Também tem um painel do celhar de azulejos, aqui estava ainda em trabalho, digamos assim, não estava ainda na posição que hoje se encontra. E eu penso que com isto termino, quero agradecer aqui a toda a equipa, que está aqui o nome de todos aqueles que participaram, foram muitos, inclusive os conservadores e restauradores que trabalharam também, e pronto, é graças a eles que conseguimos fazer este trabalho. Muito obrigado pela vossa paciência de me ouvirem durante tanto tempo. Quero agradecer ao Nuno Neto esta apresentação, que foi brilhante daquilo que é o trabalho de uma equipa de arqueologia. Eu tenho muita admiração pelos trabalhos de arqueologia que tenho tido a oportunidade de ver em Lisboa, e não só. De facto, fazem descobertas fantásticas. É um trabalho há dias. Tem sido fascinante, e esta noção das vivências da cidade e esta quase autofagia da cidade que se vai devorando a si própria, aos vestígios, e vai se sobrepondo, é impressionante, especialmente ao nível destes despojos humanos, é impressionante aquilo que se descobre, e às vezes a níveis tão próximos de nós. Às vezes é só o nível de um degrau e nós já estamos a ter enterramentos medievais, e que acontece isso ali na Baixa, que é impressionante, nós andarmos a pisar todos estes vestígios, mas de facto a Sommer foi para mim impressionante, foi lá que nos conhecemos, é verdade. E foi um trabalho impressionante. Devo dizer que a minha primeira experiência de entrar na Sommer e ver o pátio que o Nuno falou com os azulejos
parte deles carbonizados, derretidos, em que os vidrados derreteram com o incêndio. Na parede vermos ainda as chamas do incêndio e termos aquela visão do pátio com as pedras, com as pedras originais, a escada que era lançada no vazio para um caminho por baixo, foi das imagens mais impressionantes que eu tive na vida. E de facto, quer dizer, eu devo dizer que tive muita pena que tudo aquilo não fosse conservado, porque toda aquela sobreposição era uma coisa extraordinária. Aquela porta que eu nos estava a referir, que dava para outro barco, quando a desentaiparam, já não dava para nada, dava para o rio, ou seja, dava uma vista do rio, era assim uma coisa fabulosa. Fabulosa, fabulosa. Portanto, queria mesmo agradecer muito. Eu não quis fazer uma introdução muito extensa para não cortar a surpresa. Acho que, ainda que não tenhamos falado muito dos vestígios cerâmicos, nós escolhemos o Nuno não só porque é um bom contador de histórias, mas também porque este espaço, pela riqueza deste espaço, pela cronologia do espaço e pelo facto de termos o vestígio romano. E nós sempre que fazemos aqui as nossas visitas no museu, explicamos que a palavra azulejo vem de azuleir, que é a expressão que os povos do Norte da África davam ao mosaico romano. E, portanto, este espaço acaba por condensar um bocadinho a origem do azulejo de uma forma um bocadinho desde o vestígio romano até aos vestígios do século XVI, século XVII, depois não vimos, século XVIII, e depois o século XIX e XX, que não vimos, mas que também lá estavam, de facto, havia coisas também muito, muito interessantes. Portanto, acho que vou dar a palavra, depois de todo este elogio que quis reservar para o fim, vou dar a palavra a quem queira colocar questões, quer na sala, quer no público. Se tem algumas questões que queiram colocar e que o Nuno possa responder. Nós temos Eu vou só dizer mais alto porque provavelmente não ouviram. Uma das perguntas é em relação aos azulejos, às descobertas de azulejos, foi feito algum relatório e em relação às cerâmicas, se há um relatório detalhado de tudo o que foi descoberto. Sim, ou seja, uma intervenção arqueológica obriga, no final, à entrega de um relatório. Nós aqui ainda estamos em falta, porque não temos o relatório final entregue. Por isso, alguém da DGPC que nos está a ouvir vai-me dizer, então onde é que está o relatório? O relatório final ainda não foi realmente entregue, mas temos muita informação produzida e entregue na Direção-Geral do Património Cultural, muitas notas técnicas, muitos relatórios intercalares, e o relatório final não está entregue ainda. Porquê? Porque o manancial de informação é de tal maneira gigante que nós acabamos por demorar bastante tempo a tratá-lo. Nós, neste momento, para terem uma ideia, nós temos praticamente tudo consolidado, temos o relatório praticamente fechado, e o que é que o relatório tem? Tem toda a informação arqueológica, estratigráfica, recuperada no âmbito da intervenção, com tudo aquilo que nós consideramos com as listagens de unidades, porque os nossos relatórios tem várias, digamos, partes, digamos assim. Uma delas é a descrição dos trabalhos realizados, com a identificação de tudo aquilo, com a descrição de tudo aquilo que nós identificamos, e depois é que vem a nossa interpretação. Ou seja, nós não devemos misturar aquilo que é o dado em bruto com aquilo que é a nossa interpretação, senão vamos acabar por falsear um pouco o nosso trabalho. Ou seja, temos a descrição do que recuperamos, depois temos a nossa interpretação do sítio e temos, inclusive, depois toda a descrição dos materiais recuperados. Há uma listagem. Todo o material foi tratado, como vocês viram, são mais de 800 caixas. É uma loucura, é mesmo uma loucura, é metade desta sala, com contentores com mais de 3 metros de altura. E esse material é inventariado, é feito um inventário sumário, não é um estudo, atenção, relatório, não é um estudo monográfico, digamos assim, é quase, porque depois tem aqui este relatório, há de ter pelo menos para aí mais de 2 resmas de informação, e onde os azulejos constam com mais um espólio que nós recuperamos. Ou seja, nós fazemos a descrição do que identificamos, fazemos a classificação dos azulejos, fazemos a descrição tipológica do azulejo e fotografamos os azulejos. E isso entra como mais um elemento. Para nós o azulejo é mais um elemento, é mais um material arqueológico, tal e qual como depois a cerâmica. Claro que nos dá outro tipo de informação, não é? O azulejo dá-nos um tipo de informação,
o espólio cerâmico dá outro, o espólio lítico dá-nos outro, o espólio osteológico dá outro, o espólio osteológico humano dá outro. Ou seja, nós de repente, quando escavamos um sítio arqueológico, nós recuperamos imensa informação. Alguma é o lixo das pessoas que ali foi despejada, outra não foi intencional. Aqui temos muito material fruto do grande sismo, mas temos espólio metálico, temos espólio, muitos numismas, imensas moedas, algumas em ouro também, que foram recuperadas, poucas, do reinado de Dom João V. E o azulejo é mais uma componente. Como vos disse, nós temos mais de 1 tonelada de fragmentos de azulejo. Nem todo é proveniente deste edifício, eu diria que se calhar a maioria não o é, porque, como eu vos disse, aquele espaço, que há pouco vos mostrei, serviu para conter destroços do terremoto, não só daquele edifício, como de edifícios vizinhos. Temos espólio de cantarias, como vocês viram, por isso nós temos toneladas e toneladas de espólio. Os azulejos são tratados como o resto do espólio. Sim, ou seja, nós para o relatório o que fazemos é uma breve síntese descritiva do espólio que identificamos. O que nós temos aqui recuperado dá para várias teses de doutoramento, várias teses de mestrado. O que nós temos feito é, embora ainda não tenhamos um relatório entregue, temos vários estudos já publicados. Nós fomos publicamos a estela funerária com o José Ângelo, temos publicado o enterramento já numa outra revista, já com datações de radiocarbono, temos estudos feitos com outras equipas, nomeadamente na Idade do Ferro, a Elise, que tem estado a trabalhar connosco neste período, que é uma especialista na Idade do Ferro. Também temos já vários congressos onde fomos apresentando os vestígios, temos vários outros estudos para a época moderna, ou seja, pós-islâmico também. Ou seja, o que nós fazemos é criamos equipas e as equipas vão estudando. Temos aqui matéria para mais de 20 anos, eu diria. E depois, efetivamente, temos que reconhecer que não temos tempo nem disponibilidade para conseguirmos focar, porque isto é um sítio arqueológico. Nós, por ano, intervimos 70, 80. Claro que não são todos como este é único, mas temos outros sítios muito interessantes. E o nosso tempo não nos permite focarmos num único sítio. Por isso vamos publicando, convidamos, temos várias pessoas que estão a fazer teses de mestrado com materiais recuperados aqui, inclusive estudos osteológicos também, da fauna que é recuperada com parcerias com faculdades que vêm estudar estes materiais e que são utilizados para as suas teses de mestrado. Ou seja, temos efetivamente aqui muito manancial de informação que vai sendo estudado aos poucos e vamos divulgando aos poucos. O restante não mencionaram está trabalhando no dispositivo? Não. Para terem uma ideia, ou seja, não, está connosco. Ou seja, a equipa de arqueologia, a TV continua a ser um fiel depositário do material. Ou seja, nós temos o material ainda connosco, temos que entregar o dito relatório final, só depois do relatório final estar aprovado é que temos condições de entregar este espólio à entidade que o irá receber. O material que está em exposição no núcleo do hotel resulta de um protocolo com a própria Direção-Geral do Património Cultural, com o hotel, com os intervenientes da intervenção. É um protocolo que envolve as várias entidades e está lá apenas uma parte muito reduzida do espólio, o espólio mais significativo, digamos, de cada período está lá, mas é realmente uma parte muito reduzida. E também está lá com a condição de que, se efetivamente a entidade, imagina, o Museu Nacional de Arqueologia, tiver as condições para o expor, porque são peças de todos, estamos a falar de espólio único, estamos a falar de peças únicas, elas estão ali em exposição, foram criadas condições para tal, mas podem ser requisitadas para as entidades públicas que entenderem ter as condições para as expor. Isto é um protocolo que permite esta flexibilidade. Eles têm que garantir essas condições e têm, ou seja, houve um investimento muito grande por parte do promotor para criar condições, quer do ponto de vista de segurança, quer do ponto de vista das condições ideais. O espaço nós fazemos a limpeza do espaço e a conservação do espaço,
todos os metais e elementos vão sendo monitorizados e quando precisam de intervenção, são intervencionados, ou seja, há efetivamente aqui um acompanhamento algo próximo pela nossa parte e por outras equipas que garantem que o material está devidamente salvaguardado, quer do ponto de vista da sua conservação, quer do ponto de vista da segurança, digamos, do material. Nós, mesmo o Museu do Azulejo, tem solicitado alguns depósitos de azulejos, porque de facto as descobertas em Lisboa têm sido surpreendentes. Temos descoberto peças, não só como esta rajola valenciana, mas há peças de facto surpreendentes. Começamos a perceber que a quantidade de azulejos para o morisco na cidade era imensa, porque aparecem em todas as escavações, aparecem quantidades razoáveis deste tipo de azulejo, azulejos do século XVII, e aparecem peças do século XVI de majólica, portanto azulejos de majólica, alguns deles muito surpreendentes, e alguns até já estão expostos no museu. Portanto, nós temos tido o cuidado de ter contactos com equipas de arqueologia. Algumas equipas de arqueologia, quando fazem descobertas, já nos contactam para tentar perceber se aquelas peças são de facto importantes e se fazem sentido num espaço expositivo como é o Museu Nacional. Claro. E de facto o que tem sido descoberto é de facto extraordinário. Não só pela qualidade, mas também pela quantidade. E dá-nos uma visão um bocadinho diferente do que seriam os edifícios, não é? Porque nós, penso eu que antes de toda esta massiva escavação da cidade, centrávamos muito o azulejo no século XVI, pelo menos que é o que nós estamos a pensar, muito em espaços muito específicos, mas de facto ele aparece em tanto lado, nos dá a ideia que ele seria muito mais expandido do que aquilo que pensávamos. E uma grande variedade de motivos. Sem dúvida. Mais questões? Não há ninguém a colocar questões? Estamos todos a olhar fixamente para o ecrã, mas não me parece que há vários parabéns em relação à apresentação. Não deixei muitas dúvidas. Não, acho que o que é mesmo fascinante é termos esta noção da cidade e da estratigrafia da cidade. E é interessante ver como o compartimento romano estava a uma altura onde nós passávamos, não é? Sim, Os sim. armazéns decorriam ali as suas vendas e para aí 15 centímetros de altura, escondido, estava o mosaico romano, com o seu nicho estocado. Exato, estava um pouco, tinha mais material, tinha mais sedimento em cima, mas a parede que continha, digamos, ali aquele banco na moradeira estava literalmente encostado aos armazéns. Nós ainda tínhamos mais de 3 metros de sedimento até chegarmos ao mosaico. Nós, no total, escavamos mais ou menos 6 metros de espessura de sedimentos até chegarmos aos níveis mais antigos. Por isso, tem uma noção que nós começámos numa determinada altura e fomos retirando vários layers da cidade, mais ou menos 6 metros de layers de sedimento acumulado, até que chegamos, neste caso, à Idade do Ferro, porque aquele enterramento do Neolítico Antigo Evolucionado é algo que está ali, mas não tem outro contexto. É um enterramento, não há mais nenhum vestígio daquele período ali, e na realidade é que depois nós temos, entre a Idade do Ferro e aquele período, e o Neolítico Antigo, não temos mais nenhum vestígio. Mas entre a Idade do Ferro e o período contemporâneo é sucessivamente. Nós tínhamos alicerces daquelas estruturas da Idade do Ferro, do século VII, VIII antes de Cristo, sobrepostas por muros republicanos, e depois por muros imperiais, e depois por muros tardios, e depois por estruturas da época islâmica que aproveitavam sucessivamente as estruturas como alicerce. É uma coisa fabulosa. É uma das maiores estratigrafias, provavelmente, se calhar, só comparável também ali à sede de Lisboa, que também tem uma estratigrafia semelhante, também até a Idade do Ferro. Eu não conheço mais nenhum sítio na cidade de Lisboa que tenha realmente uma estratigrafia de 3.000 anos completamente uma em cima da outra. Muito bem. Se não há questões, queria agradecer muito ao Nuno. Obrigado, mais uma vez. A sua apresentação e espero, acho que ficamos todos despertos para esta questão da arqueologia. Acho que é um mundo fascinante, uma forma de vermos a história, de sentirmos a cidade e termos uma outra percepção.
e há de facto um grupo de pessoas que trabalha arduamente. Eu fui lá no verão e é arduamente a expor tudo isto. De inverno também É friamente. friamente. E a expor todos estes vestígios e a contar a nossa história. E podem visitar o espaço. Eu agora não tenho os contactos do hotel, mas é uma questão de contactarem o hotel. Agora mudou para pronto, para a Áurea Museum. Tem um núcleo expositivo muito grande, tem visitas guiadas, as visitas são guiadas, penso que se pagam, mas isso vocês têm que ver, mas marca-se, e acho que vale mesmo a pena, porque é um dos sítios que com esta história, e muito daquilo que eu falei está lá exposto. Há coisas que não podemos ver, porque há muitas estruturas que foram mantidas, mas estão em zonas do próprio hotel, mas a própria visita mostra a maioria desses vestígios. Muito interessante, acho que vale uma visita. Sim, foi impressionante, de facto, a escavação, o espaço era fantástico, e as cantarias do século XVI, enfim, peças extraordinárias. Fabulosas, foram toneladas Toneladas. para o cal. É uma questão? Então... Pode falar sobre as condições de conservação dos azulejos quando encontrados. Ora bem, é uma questão de Flora Ramos, que nos pergunta sobre se dá para falar sobre as condições de conservação dos azulejos quando encontrados. Sim, claro que sim. Pronto, quando nós encontramos os azulejos, pronto, passam por um registro, e vocês viram as imagens do registro, mas depois todo o trabalho, os azulejos estavam relativamente bem conservados, alguns, outros estavam completamente com os vidrados fundidos, fruto do grande incêndio, ou dos grandes incêndios que aconteceram, mas nós incorporamos depois na equipa, uma equipa de conservadores-restauradores. Foi essa equipa de conservadores-restauradores que fez um primeiro facing dos azulejos e que retirou os azulejos, ou seja, os azulejos foram retirados por conservadores-restauradores, não foi por nós, e foram feita a limpeza dos vidrados, a limpeza do tardós, das argamassas que ainda se encontravam no tardós, e os azulejos foram acondicionados já depois de limpos. Mais tarde, aqueles que iriam para a exposição, que até é uma parte ainda significativa, pelo menos significativa, daqueles que foram encontrados in situ. Estou aqui a distinguir entre o azulejo que foi encontrado ainda no seu local original, do azulejo que estava em posição secundária, que estava no meio dos aterros. O azulejo está no meio dos aterros, foi lavado e está guardado juntamente com o restante espólio arqueológico. Os que foram encontrados in situ, a maioria deles está em exposição no hotel, e aí teve uma nova intervenção do conservador-restaurador, que fez uma consolidação dos vidrados, tudo aquilo que era necessário para permitir expor o azulejo. E quem for ao hotel vai encontrar alguns desses azulejos expostos. Mais uma questão é qual o nome do hotel onde está a exposição? Áurea Museum. Fica no Campo das Cebolas. Antigamente era o Eurostars Museum, que é do grupo Eurostars. Eles agora mudaram para Áurea. Áurea Museum. Museum foi exatamente porque lá dentro tem um museu. E fica no Campo das Cebolas, mais precisamente na Rua do Cais Santarém, número 60. Mas é Campo das Cebolas, praticamente logo ali ao pé da entrada do parque de estacionamento ali do Campo das Cebolas, numa das entradas. É fácil de distinguir. Muito bem, não havendo mais questões, só resta agradecer mais uma vez ao Nuno. Nada, obrigado. Pelo prazer de termos Eu também gosto de falar, por isso. Não é assim tão nós notámos, mas há pessoas que aborrecem ouvir falar, não foi o caso. Obrigado. E mais uma vez, na pessoa do Nuno, agradecemos a todos os arqueólogos pelo trabalho que têm feito. Obrigado. E até ao próximo ASLab. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima. E tenham uma boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado.